Nós estamos estudando o livro de Atos, né? E é um livro muito maravilhoso, porque fala dos atos do Espírito Santo através do homem. E as manhãs têm tido uns estudos maravilhosos, né? Deus tem enchido o nosso coração e nos exortado. Hoje a gente vai estar estudando. Antes de começar, eu pus aí o preço do chamado. E aí, estudando e olhando, eu falei assim, gente, o preço do chamado, me deu vontade de mudar esse título. Me deu vontade de pôr a alegria do chamado. Por que isso? Porque quando a gente fala o preço, a primeira coisa que vem na nossa mente é peso. Algo difícil, né? E o chamado de Deus para a nossa vida, embora possa ter um preço caro, como teve na vida de Paulo, ele é um chamado de alegria. Sabe por quê, irmãos? Se você não tiver dentro do chamado de Deus, a sua vida não tem sentido e ela é vazia. A gente cumpre o propósito de Deus na terra quando a gente ouve o chamado de Deus e obedece. Amém, queridos? Então, vamos começar, né? Paulo, aqui eu pus a decisão de ir para Jerusalém, a sua prisão, seu testemunho e a sua coragem diante do Sinédrio. Paulo sentiu no coração de levar uma oferta para os irmãos da Judeia que estavam passando necessidade. Então, ele fez uma coleta entre os irmãos gentios para levar essa coleta. E ele foi em Jerusalém apenas 5 vezes. E esta é a última vez que Paulo vai para Jerusalém. Tá bom, queridos? E aí, desse trajeto, dele até chegar em Jerusalém, a gente vai aprender muitas coisas com Paulo, é o que eu trouxe hoje. Nós estaríamos estudando capítulo 20, 21, 22 e 23. Embora o meu estudo é um pouco extenso, não vamos estar falando tudo, mas eu trouxe algumas coisas que eu acho interessante e que Deus fala com a gente. Então, a decisão de Paulo ir para Jerusalém, nós já falamos. Paulo, ele viajou para Jerusalém com um grupo de discípulos. Vamos ver. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópater, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Paulo, queridos, dificilmente ele viajava sozinho. Paulo sempre viajava em equipe. Isso nos lembra, né, quando Jesus mandou os discípulos dele. Ele sempre mandou o quê? De 2 em 2. O Senhor trabalha em equipe. O Senhor não trabalha com a pessoa individual. Como o sábio Salomão já falava em Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Se um sente frio, o outro aquece, né? Então, o Senhor trabalha em equipe. E Paulo também trabalhava em equipe. Paulo sofreu a oposição de judeus que conspiraram contra a sua vida. Na realidade, a gente vai ver que não foi a igreja que vai fazer Paulo sofrer, mas vai ser os judeus rebeldes, tá bom, queridos? Vamos ver lá. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, ele ia para a Síria, chegou lá, ficou sabendo que os judeus iam fazer uma conspiração para matá-lo, e ele muda o caminho, né? Paulo era prudente também. Ele muda o caminho. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Então, a gente vai ver que são os judeus rebeldes e não a igreja de Jerusalém que persegue Paulo. Paulo recebeu 3 profecias
sucessivas sobre os seus sofrimentos, incluindo a sua entrega aos gentios. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, Paulo sentiu no coração. O Espírito Santo falou com ele, né? Que lá em Jerusalém não ia ser fácil, ia ser difícil. Aí nós vamos ver também quando ele chega em Tiro, vai ter outra profecia falando a mesma coisa. Naquela cidade, Tiro, encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Essa é a segunda vez. E a terceira vez foi avisado Paulo. Alguns dias depois de nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado, assim pelos judeus, e será entregue nas mãos dos judeus. Aí você pode perguntar: uai, mas então por que Paulo vai para Jerusalém, né? Se o Espírito confirma com ele que ele vai passar por grande tribulação. Porque muitas vezes, queridos, a gente vai ver aí na questão de Paulo, Deus nos avisa, não para que nós recuamos, mas para que nós estejamos preparados, né, para fazer a nossa missão. Amém? Paulo expressou a sua entrega à vontade de Deus. Vamos ver, Paulo declarou a sua disposição de entregar sua vida. Estava determinado a completar seu ministério sem desviar dele. Olha só o que Paulo fala: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Tanto que, no fim da vida de Paulo, ele faz o quê? Ele fala, né, que se a gente morrer, nós estamos com o Senhor. Se a gente viver, nós estamos com o Senhor. Então, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha tanta convicção do chamado dele, né, que ele não importava se ele vivesse ou morresse, porque qualquer um dos dois, ele estaria com o Senhor, mas ele tinha o quê? Que cumprir o chamado de Deus. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Só quando descobrimos o nosso chamado, só quando nós cumprimos o propósito de Deus para aquilo que nós nascemos, né, a nossa vida tem sentido. E eu quero terminar com isso, né, para você que possa refletir sobre isso. Quando ouvimos isso, nós, os irmãos de Cesareia, pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém por causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Paulo se despede dos discípulos de Efésios, né? Porque ele vai passando. E depois de lá de Jerusalém, ele vai para Roma, e na realidade ele morre em Roma, tá, gente? Paulo se despede dos discípulos de Efésios. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Paulo, ele era um pastor. Seu zelo pastoral não lhe permitiu sair sem se reunir com os seus filhos espirituais para encorajá-los.
Então, a missão de Paulo, bem dizer, era encorajar o irmão a permanecer fiel, né, na doutrina e no chamado de Jesus. Paulo fortalece os crentes da Macedônia e da Grécia. E havendo andado por aquelas terras, olha só, exortando-os com muitas palavras. Paulo exortava, ensinava, veio à Grécia, e passando ali 3 meses, e sendo pelos judeus postos a ciladas, como tivesse, nós já lemos esse versículo, eu repeti e vou repetir alguns versículos, para ver as coisas que nós estamos falando. Então, Paulo, o que aqui nesse versículo eu quero mostrar? Que Paulo exortava os irmãos. Paulo não apenas gerava filhos espirituais, mas ele também cuidava deles. A igreja, querido, é uma escola de treinamento. Paulo sempre voltou às igrejas que estabeleceu para fortalecer os novos crentes na fé. Paulo muda o roteiro da viagem por causa de uma conspiração dos judeus. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Paulo vai chegar em Troade. Muito interessante isso aqui, gente. Isso aqui mexe muito comigo, essa passagem. Porque a reação de Paulo é algo assim, bem sobrenatural. Paulo celebra um culto de despedida em Troade. Vamos aprender um pouquinho nessa parte. No sábado à noite, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos. Olha, aqui está bem escrito, né, que fez questão de mostrar que o lugar estava bem iluminado. Um lugar que não está bem iluminado, a gente dá um soninho, né? Mas lá não era o caso, estava bem iluminado. A qual ficava no 3º andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, Paulo não falou pouco não, Paulo falou muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando levantou, ele estava morto. Imagina essa cena aqui na nossa igreja, né? Eu aqui falando muito, e eu já fico preocupado de estar falando muito, né? Paulo não tinha essa preocupação que eu tinha, tá, gente? Paulo falou a noite inteira, né? Isso eu vou falar depois, tanto que isso é importante. Não se... olha só, quando dormiu e caiu da janela. Quando levantar, estava morto. Então, olha só o que Paulo fez. Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: não se assustem, pois ele está vivo. E em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso deixou muito animados. Então vamos aprender algumas coisas aqui, né, nessa parte da vida de Paulo. A primeira é interessante, que a primeira referência ao culto de domingo no Novo Testamento é nesse culto. Por quê? Sábado à noite, o judeu já considera o domingo. E antes de Jesus ressuscitar, eles comemoravam e faziam o culto, o quê? No sábado, na sinagoga. Então, esta é a primeira vez que o culto é realizado no domingo. E a gente vai ver que tem a edificação e a celebração, né? E a igreja cristã, no mundo inteiro, segue este exemplo desde então. Então, por isso que a gente reúne aqui no domingo, a gente faz a ceia, porque às vezes é importante a gente saber, mas de onde vem isso, né? Então, vem desde essa época lá de Atos. Olha só, naquela noite, Paulo exortava os irmãos de Troade e estendeu o discurso até a meia-noite, né? E Eutico cai e morre. Gente,
é tão interessante, a igreja não parou, porque eu acho que, imagina, se alguém morrer aqui na nossa igreja, na hora que alguém estivesse pregando aqui, alguém morre, porque a pessoa falou demais, a gente ia ficar todo mundo apavorado, eu creio, né? Paulo não. Por que Paulo não, gente? Porque Paulo vivia no sobrenatural de Deus. Os milagres para ele é uma consequência, né, de tanto que ele andava perto do Senhor. Então, se por exemplo, uma pessoa morresse aqui e ia atrapalhar Paulo, dele cumprir o propósito dele, né, que era de pregar o reino de Deus, de ensinar, de evitar que as doutrinas se perdessem, era a coisa mais natural. Não, eu vou ressuscitar, eu imagino, né, pensando como Paulo, vou ressuscitar ele e vou continuar o meu recado. Vou continuar. Por quê? A ressurreição, na realidade, é um milagre bem grande, né, gente? Mas Paulo, né, ele considerava o milagre... deixa eu só falar, tirar de uma vida. Exatamente. Paulo, ele vai considerar que a ressurreição nossa é muito mais importante que uma ressurreição momentânea. Porque você só vai ter uma vida eterna ressuscitada se você ouvir a palavra, crer no Senhor Jesus e aceitar. Então, Paulo tinha essa urgência de pregar esta mensagem. Não que o milagre ele não é desnecessário. Pelo contrário, o milagre ele é bastante necessário. Porque o milagre é exatamente aquilo que você não consegue fazer e que Deus faz para você. Por isso que ele acontecia tão fácil na vida de Paulo. A igreja, gente, é um milagre de Jesus por intermédio do Espírito Santo. E este é o tema central de Atos. Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Efésios para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Neste célebre sermão aos presbíteros de Éfeso, Paulo vai tanger os principais assuntos que ele vai tratar nas suas epístolas. Então, Paulo, na realidade, ia morrer. A igreja ia continuar. E a igreja precisava não se perder em doutrinas que não vinham do Senhor Jesus. Então, por isso, Paulo escreve as cartas, né? Então, aqui, Paulo tange os principais assuntos ensinados nas suas epístolas. E a gente vai ver. A primeira é a graça de Deus. Paulo vai tratar da graça de Deus em Romanos, em Gálatas, né? E a gente vai ver nesse versículo aqui. Mas de nada faço questão, nós já lemos, vamos ler de novo, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que se cumpra com alegria a minha carreira, olha, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, uma das coisas que Paulo vai tratar é da graça de Deus. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Então, uma das coisas que Paulo trata é a da graça. A gente não vai entrar em detalhes de graça, porque graça, a gente pode pregar a graça do Senhor o ano inteiro, né? E não acaba. O reino de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então, Paulo vai tratar também do reino de Deus.
o propósito de Deus, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O sangue remidor de Cristo. Olha só, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou com meio do sangue do seu próprio Filho. Então, nossa igreja, nós que somos a igreja, nós que somos ovelhas porque Deus comprou com sangue. Amém, queridos? E Paulo vai tratar disso. O arrependimento e a fé. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. Então, quando nós tivermos, ele vai tratar do pecado lá em 1 João, né? Que é aquele que confessar os seus pecados, Deus é puro, e para ouvir e te purificar. Então, ele trata do arrependimento e da fé. A igreja de Deus e a sua edificação. Eu não vou ler, que a gente já leu, né? Mas ele fala assim, olha, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, e para vos edificar e dar herança em todos os santificados. E o perigo dos falsos mestres e a necessidade de vigilância. Então, Paulo, ele vai tratar deste assunto. Olha, pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Então, é perigoso, né? Ele alerta do perigo da heresia entrando no nosso meio. A inevitabilidade do sofrimento. Aí a gente sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Então, a gente, na realidade, né, a gente vai até ver um versículo que fala que todo aquele que segue o Senhor piamente, ele será perseguido. Todo aquele que faz a vontade do Senhor, ele é perseguido, porque a gente nada contra a correnteza, né? O espírito que está no mundo não é o espírito do Senhor. E a carreira cristã? Eu não vou ler esse versículo que a gente vai, já lemos, tá, gente? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, e a minha carreira. E a nossa herança final. Nós temos uma herança final, olha só, agora eu os entrego a Deus, e a palavra da sua graça, e que pode edificá-los. A palavra do Senhor nos edifica e nos dá herança entre todos aqueles que são santificados, são separados. Paulo aborda também alguns compromissos de um líder. Vamos ver lá, gente. O compromisso do líder com Deus. Nós sempre somos líder, nós sempre influenciamos. Ou você está influenciando positivamente, ou você está influenciando negativamente, né? Então, qual é o seu compromisso como líder diante de Deus? O primeiro compromisso do líder não é com a obra de Deus, mas é com o Deus da obra. O primeiro chamado do presbítero era para andar com Deus. E como resultado dessa caminhada, fazer a obra de Deus. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O líder, ele está a serviço de Deus e não de homens. O líder, ele está a serviço de Deus e não de homens. O líder serve a Deus, ministrando aos homens. Quem serve a Deus não busca projeção pessoal. Quem serve a Deus não anda atrás de aplausos e condecorações. Quem serve a Deus não depende de elogios e nem desanima com as críticas. Quem serve a Deus não depende de elogios e nem desanima com as críticas. Quem serve a Deus não teme ameaças e nem se intimida diante de perseguições. Quem teme a Deus não teme os homens, nem o mundo e nem mesmo o diabo. O líder, ele não pode vender a sua consciência.
mercadejar seu ministério e nem compactuar com esquemas mundanos ou eclesiásticos para oferir vantagens imediatas. Precisamos ter claro em nosso coração a quem estamos servindo. Estamos servindo ao homem ou estamos servindo a Deus? Não servimos a interesses de pessoas ou grupos, devemos estar a serviço de Deus. O líder de Deus deve servir a Deus com um senso profundo de humildade. Nós somos apenas o vaso de barro. Deus não dá a glória dele para ninguém. Um servo não busca autoglorificação. Fazer a obra de Deus sem humildade é construir um monumento para si mesmo e levantar outra modalidade da Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Eles queriam construir uma torre muito grande que alcançasse o céu, não para glorificar o nome de Deus, mas para perpetuar o nome deles. E Deus acabou com isso. Deus sempre acaba com isso, gente. O líder não deve esperar facilidade pelo fato de estar servindo a Deus. E também todos os que já falei esse versículo, vamos pular. Paulo servia a Deus com lágrimas. A vida ministerial dele não lhe foi amena. Em vez de ganhar aplausos do mundo, ele recebeu ameaças, açoites e prisões. O líder é alguém que faz a obra não motivado pelo dinheiro. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro e nem o vestuário. O dinheiro jamais foi o vetor do ministério de Paulo. Sua alegria no ministério não era receber benefícios da igreja, mas dar a sua vida pela igreja. O líder é alguém que se dedica à obra, mesmo quando lhe falta dinheiro. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo trabalhou com as próprias mãos para continuar o ministério. Quando as igrejas pagavam o que lhe era devido, Paulo se concentrava integralmente no ministério, mas se as igrejas sonegavam o seu salário, ele continuava exercendo o ministério, ainda que precisasse trabalhar para isto. O líder é alguém que entende que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O compromisso do líder é com a afetividade. E havendo dito isto, ele pôs-se de joelhos, orou com todos eles e levantou-se um grande pranto entre todos. E lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veria mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. As nossas emoções, queridos, precisam refletir o nosso amor. Há momentos em que a maior necessidade de uma pessoa na igreja é receber um abraço de um irmão. Nós precisamos entender a força terapêutica da afetividade. Onde há união entre os irmãos, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olha só, eu gosto muito desse salmo, e este salmo me faz lembrar a igreja reunida. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então, quando nós estamos aqui, no domingo da manhã, saindo da nossa casa, ou domingo à noite, ou no grupo de vida, quando estamos reunidos para louvar o Senhor, para estudar a sua palavra, para ter comunhão com os irmãos, o Senhor, o que Ele faz? Ordena bênçãos e vida.
ordena bênçãos e vida. Essa parte não é nossa, mas é do Senhor. Amém, irmãos? Então é importante estar na igreja. Se você pode vir em todos os cultos, amém. Se só pode ir um, amém. Se pode ir no grupo de vida, vai. Por quê? Porque o Senhor ordena ali bênção e vida. Ok? Vamos lá. A prisão de Paulo em Jerusalém. Paulo chegou a Jerusalém e fez um relato do seu trabalho missionário aos líderes da igreja. Ele foi ao templo e quando um grupo de judeus que o conhecia de suas viagens missionárias o viu e disse que ele era um mestre falso, que ensinava contra a lei de Moisés e que levava os gentios ao templo contra a lei. Devido a essa acusação, uma turba tirou Paulo do templo e começou a açoitá-lo. Os soldados romanos interviam e o levaram para ser julgado. E Paulo pediu aos soldados para falar com o povo. Quando aí, isso aqui eu fiz um resuminho, tá? E agora a gente vai ler na Bíblia o que está escrito, amém, queridos? Vamos lá. Quando os 7 dias da purificação estava para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Isso aqui é muito interessante, a história disso é muito interessante. Não dá para explicar, porque prolonga muito, mas se um dia você puder ler e estudar isso, vocês vão ver a importância. Então, atiçaram a multidão, agarraram a Paulo e começaram a gritar: israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro, falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu e mandou amarrá-lo com 2 correntes e depois perguntou. Gente, vou parar um pouquinho aqui para falar alguma coisa. Cuidado com multidão. Multidão, gente, é um perigo. Multidão é o espírito que rege no mundo e não o Espírito de Deus, tá? Multidão, a gente tem que tomar cuidado de não ser testemunha falsa, de não estar lutando contra Deus. Se você não entende o que Deus está fazendo, é melhor você ficar calado, porque senão você está lutando contra Deus e não a favor do Senhor. Amém? Quem é este homem? O que foi que ele fez? Nem sabia quem era Paulo, nem o que ele estava fazendo, comandante, coitado. Mas na multidão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás dele gritando: mata, mata! A multidão vinha gritando para Paulo. Embora não haja comparação entre o sofrimento de Jesus com o sofrimento de Paulo, Lucas faz algumas comparações. Ambos foram rejeitados pelo povo e presos sem motivo. Ambos foram acusados injustamente e prejudicados por testemunhas falsas. Ambos apanharam no rosto diante do tribunal. Ambos foram vítimas de planos secretos dos judeus. E ambos ouviram um barulho aterrorizante de uma multidão que gritava: mata-o! Tanto Pilatos, no julgamento de Jesus, como Cláudio Lísias, no julgamento de Paulo, consideravam-nos inocentes. Os dois eram inocentes. A multidão matou eles sem uma convicção, sem saber qual era a verdade. Vamos ficar fora de multidões, amém?
Vamos lembrar que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. O nosso reino, queridos, não é deste mundo. O que nós temos que defender é a causa de Jesus. É o reino de Deus. O resto, vamos ficar de fora. Vamos ficar de fora. Deus não misturou, né, com o quê? Com a política de Roma, com os ataques de Roma, né? Tanto que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo, né? Nós estamos aqui para pregar o reino de Deus. Paulo se defende. Quando ia levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: me dê licença para falar uma coisa com o Senhor. O comandante perguntou: você fala grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico e ele disse... Gente, então com esta sessão começa a narrativa longa da prisão e dos julgamentos de Paulo, tanto em Jerusalém como em Cesareia, e da sua viagem para Roma, a fim de enfrentar o Tribunal Supremo. Naquele momento, Paulo teve a oportunidade de pregar. Paulo teve a oportunidade de testemunhar da vida dele. E o capítulo 22 vai falar sobre isso, quando Paulo conta que ele perseguia a igreja, como ele se converteu, o que Deus falou para ele. E na realidade, essa conversão de Paulo, ela vai ser falada 3 vezes em Atos. No capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque na outra pregação que eu fiz, eu falei um pouco. Quem vai falar de Atos 26, às vezes vai falar mais um pouco. Então, essa parte a gente não vai falar e vamos continuar, ok? Olha... Ele vai, então, para o Sinédrio, tá, gente? Isso aí é um Sinédrio, mais ou menos o Sinédrio, quando Paulo foi julgado. O Sinédrio é convocado e Paulo se apresenta aos 71 membros do Supremo Tribunal Judeus. O Sinédrio era responsável por interpretar e aplicar a lei judaica às questões de sua nação e levar o julgamento os que a transgredissem. Então, esses 71, eles iam julgar Paulo, certo? A metade dele, a metade dele era constituído por fariseus e a metade por saduceus. A gente vai ver alguns pontos de destaque na defesa de Paulo diante do Sinédrio. Eu trouxe apenas 2 para não se estender muito. Primeiro foi a cordialidade de Paulo. Então, Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Paulo dirige aos membros do conselho chamando de irmãos. Paulo amava seu povo, respeitava seus líderes, e Paulo se coloca em pé de igualdade com os membros do tribunal ao chamá-los de irmãos, uma vez que a maneira formal de dirigir ao Sinédrio era príncipes do povo e anciões de Israel. Então, Paulo se coloca junto com eles, né, da mesma forma, e considera todos irmãos. O segundo destaque, gente, esse que é muito importante. Paulo diz que andou com Deus com consciência tranquila. Ou seja, ele estava em paz com Deus e consigo mesmo. Obviamente, ele não se refere ao seu passado sombrio como perseguidor da igreja, mas à sua vida após a conversão. A consciência é uma das palavras prediletas de Paulo, e ele emprega 2 vezes em Atos e 21 vezes em suas epístolas. O que é consciência, né? Consciência é conhecer com ou saber em conjunto com. A consciência é o juiz ou testemunha interior que nos aprova quando fazemos o que é certo e nos reprova quando fazemos o que é errado.
Então, eu não preciso falar, ó, Jô, você está fazendo isso de errado, sai fora. Ó, a não ser que Deus me manda eu exortá-la, né? Mas a nossa consciência, gente, ela nos acusa. Quando a gente faz algo que é errado, é na hora, né? Ela não para. Então, olha só o que Paulo vai escrever em Romanos. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostra isso. E Paulo tinha essa consciência limpa. A consciência, ela não determina os padrões, apenas os aplica. Se o indivíduo persistir em pecar contra a consciência, pode desenvolver a chamada má consciência ou consciência cauterizada. Isso é muito perigoso. Deus vai te avisando, toda vez você continua naquele pecado. Quando é fé, o pecado para você é a verdade. Não é o certo. O errado se torna certo. E isso lá em Romanos é muito claro isso, né? É muito claro isso, que aí Deus vai deixar você a se levar pelo seu pecado. E todo pecado gera morte. Se gerar só a morte aqui, não, mas eterna, né, gente? Eu pus 2 versículos aí, um falando da consciência certa e outro falando da consciência errada. Olha, portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme e uma consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Essa água pura aí é a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você é purificado. Coralho, como é que eu ando certo? Você só anda certo, meu irmão, quando você lê a palavra e ela vai entrando dentro de você, e você acredita nela, e você tem fé nela, aí ela breca o seu pecado. Aí você vai viver mais de acordo com a palavra de Deus. A palavra vai te lavando, tá? Por isso que você precisa ler a palavra. Eu acho que todo o meu ensinamento eu vou repetir isso. Você precisa ler a palavra. Ela que te purifica. Amém? Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta. Então, a minha consciência pode ficar morta? Pode. Eu posso achar que o pecado é certo? Pode. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, se você não tiver a verdade clara na sua vida, o seu pecado passa para você a ser certo. Mas para Deus, ele continua sendo pecado. E o pecado continua gerando morte. Amém? Esses ensinamentos são... isso aqui já passei, já? Olha só, parei. Consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Com ferro em brasa. A estratégia de Paulo, vamos lá. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgados. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles, e o levassem para a fortaleza. Acabando, agora é a última parte, mas é uma parte muito importante, queridos, muito importante. A consolação de Deus para Pedro na prisão. Após o confronto entre Paulo e Ananias, e a acalorada discussão entre os fariseus e os saduceus, o clima ficou extremamente tenso. Paulo estava numa espécie de beco sem saída. A esperança de salvamento eram mínimas,
E nesse momento de angústia, o próprio Senhor Jesus apareceu a Paulo na prisão e lhe disse. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. A mensagem do Senhor para Paulo foi encorajamento, aprovação e confirmação. Lembra atrás lá, que o pessoal achou que ele devia ficar? E ele foi? Então, a Deus agora está confirmando para ele que ele fez o que era certo. Destacamos aqui 3 pontos importantes. Deus que acompanha. Naquela noite fatídica, o próprio Deus se colocou ao lado de Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: na hora mais escura, querido, Deus se apresentou junto ao seu arauto. O maior encorajamento que Paulo recebeu para prosseguir resoluto foi a presença de Jesus. Deus é que encoraja. Naquele momento de abatimento e desânimo, Deus disse: Paulo, coragem. O encorajamento não vem dos homens, mas de Deus. Não brota da terra, mas do céu. Não emana de circunstâncias, mas da palavra do Deus vivo. Deus que comissiona. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. O destino de Paulo, queridos, não estava nas mãos dos judeus ou dos romanos, mas estava nas mãos de Deus. Lembra lá de Jesus? Foi Pilatos que matou Jesus. Não foi a multidão que matou Jesus. Foi Jesus que entregou o seu espírito a Deus. Foi Jesus que entregou a vida dele. E aqui em Paulo também. Nenhuma força na terra poderia colocar um ponto final no ministério de Paulo, antes que ele cumprisse todo o propósito de Deus. Era da vontade que Paulo fosse a Roma e lá testemunhasse com a mesma ousadia que mostrara em Jerusalém. E ninguém poderia detê-lo até que cumprisse esse plano. Ninguém pode deter a sua vida, querido, até que você cumpra o propósito de Deus aqui na terra. Amém por isso? Isso é maravilhoso. Deus usou, a gente, em circunstâncias muito difíceis, a gente pode lembrar disso. Se eu for para o Senhor, eu estou com o Senhor. Né? E se eu cumprir o meu propósito aqui na terra, eu posso partir com alegria. Nós não precisamos temer a morte. Deus usou vários instrumentos para desarticular a conspiração contra Paulo. Seu sobrinho, o centurião, o comandante, a escolta composta por infantaria e cavalaria. Deus providenciou que 470 soldados, quase a metade da guarnição do templo, protegesse Paulo no traslado de Cesareia. Paulo não estava no controle da situação, mas Deus estava. Muitas vezes nós não estamos no controle da nossa situação, mas Deus está. Amém por isso? Mas o próprio Deus lhe abriu as portas da providência e do livramento. O povo de Deus pode se permitir ser ousado dentro da vontade de Deus. Vou repetir isso. O povo de Deus pode se permitir ser ousado dentro da vontade de Deus, pois sabe que o seu Salvador é confiável e realizará a sua vontade perfeita. Finalizando, então, eu quero deixar para vocês alguma coisa para você refletir. Você está dentro da vontade de Deus para a sua vida? Você está dentro da vontade de Deus para a sua vida? Na vontade de Deus, querido, é o lugar mais seguro que você pode estar. Você não precisa temer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o lugar de maior realização que você pode ter.
E a vontade de Deus é o lugar de maior alegria que você pode sentir. Você tem confiado em Deus? E eu quero deixar aqui o versículo, que foi o versículo-chave da nossa semana de oração. Esse versículo tem que te acompanhar, irmãos. Você tem que saber de cor. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confia nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Em outra tradução, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia e ele agirá. E ele tudo fará e ele o ajudará. Amém, queridos? Então, que você possa levar esse versículo no seu coração. Decore esse versículo, Que ele seja um alvo na sua vida. Amém? Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra, que consola o nosso coração, que nos dá força para caminhar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade, Pai. Senhor, obrigada porque o Senhor não nos deixa só nem um momento. O Senhor vai conosco todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos, até o dia que nós ficarmos aqui na terra. E quando nós irmos, Senhor, o Senhor vem nos buscar. Senhor, obrigada porque o Senhor tem preparado um novo lar lá no céu. Oh, Pai, quantas coisas para agradecer esse Deus vivo, esse Deus real, esse Deus que merece toda a honra, toda a glória, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Oh, Pai, somos gratos por isso. O Senhor nos atraiu com amor. O Senhor, Senhor, é que peleja as nossas lutas, Pai. É que carrega o nosso fardo. Pai, nós te amamos. Recebe nesta manhã, Senhor. Recebe nesta manhã, Senhor, a nossa adoração, o nosso amor, Pai. Oh, Senhor, nós sabemos que até isso vem de Ti, Senhor. Pai, quando conseguimos se prostrar diante de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, que nós possamos sempre, Senhor, te ver, sentir o Senhor perto de nós, ouvir a Tua voz, Senhor, receber o Teu chamado, Pai. Senhor, se nesta manhã, se alguém não conhece o Teu chamado, se revela para ele nesta manhã, Pai. Chama ele, Senhor, chama ele, Pai, porque o Teu chamado é a nossa alegria, Senhor, o Teu chamado é a nossa alegria, em nome de Jesus, Pai, que nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, amém.